Não estou nem tão preocupado com o mundo do tiro em si, eu estou preocupado com a minha integridade física diretamente, porque nós já vimos atrocidades aí que foram cometidas por pessoas que falaram muito menos até do que eu falei. Mas o cenário atual, né, como já foi vinculado, eu sou advogado e sou atleta profissional de tiro, sou, além de atleta profissional, sou bem praticante, sou atual campeão paulista de fuzil, vice-campeão paulista de pistola, realmente vivo e respiro o tiro esportivo. E, assim, é bem preocupante, porque apesar de não terem caído todos os decretos, como foi veiculado por grande parte da imprensa, caíram os decretos de arma, como se tivéssemos que devolver nossas armas, como se estivéssemos bloqueados de tudo, e não é essa a 100% verdade do que está acontecendo, né? Foram derrubados alguns trechos dos decretos em pontos bem específicos, que sim Então, dificultam. então eu vou te interromper para te perguntar o que é que Claro. foi decidido claramente, assim? Porque eu também entendi Basi- isso, que não podia mais ter. Não. Basicamente, foram alterados 3 pontos do decreto. São 3 decretos e foram alterados apenas 3 pontos dos decretos. Não foram derrubados os decretos em suas totalidades, tá? Basicamente, com esse decreto que está em vigência, nós vamos dissertar um pouco sobre isso. Mas com esse decreto que está em vigência, que estava em vigência teoricamente, bastava uma declaração do cidadão falando que tinha uma efetiva necessidade para a posse dessa arma. Primeiro que a gente precisa, para o seu público entender, Leda, e até para você mesmo, a gente precisa separar a arma registrada na Polícia Federal da arma registrada no Exército. Ou seja, uma coisa é a arma de posse, que é a arma do atirador, que é a arma do cidadão comum, que adquire essa arma para ter a sua defesa do seu lar, da sua família, é uma arma destinada para defesa pessoal, da arma do atirador, que é uma arma registrada em outro sistema, regulamentado pelo Exército, que é uma arma destinada para tiro esportivo. E isso é importante todo mundo entender, porque não foi modificado quase nada em relação ao tiro esportivo. Somente em relação à posse de arma, que é a posse que qualquer cidadão pode ir comprar, ele não precisa ser um atleta. Então, respondendo a sua pergunta, bastava uma declaração de efetiva necessidade, falando, eu tenho a necessidade de ter uma arma na minha casa, que presumia-se como verdadeira, e o delegado da Polícia Federal não podia negar a concessão do registro dessa arma. Agora, com essa liminar do ministro Fachin, uma liminar essa totalmente viciada, inconstitucional, nós vamos dissertar um pouco sobre isso, agora você tem que comprovar a efetiva necessidade. Então, não basta mais uma mera declaração. E o que isso muda? Andrei, mas é muito fácil, então é só um problema administrativo? Não, porque quando você tem que comprovar essa necessidade, fica muito difícil, porque o delegado da Polícia Federal ele tem o poder discricionário, que eu brinco que é o poder de mãe, do não porque não. Não tem justificativa. Então ele simplesmente vira e fala, não, eu entendo que você não preencheu a efetiva necessidade e nega os pedidos. Então é algo muito, muito grave, que tira hoje o direito de qualquer cidadão que preenche os requisitos, tá, Leda? Também acho que é muito importante a gente deixar isso claro, que não vende arma no mercado, na farmácia, na banca de jornal, igual se veicula aqui, se vende, tá? As armas são registradas, é feito um pedido prévio, você tem que preencher uma série de pré-requisitos. Demora um tempão. Demora um tempão, você tem que ter mais de 25 anos, não pode ter antecedentes criminais, residência fixa, ocupação lícita, passar num laudo de tiro, passar num laudo psicológico, tá? Então, assim, não é como se veicula que você vai comprar um pãozinho na padaria e volta com uma pistola na cintura. Então, isso é amplamente divulgado. Só os bandidos, né? E exatamente. Legalmente você não consegue. Agora, ilegalmente, se você quiser voltar com uma arma com uma numeração suprimida de origem ilícita, você facilmente consegue, que é exatamente o que os bandidos conseguem. Então, o primeiro ponto dificultou-se o acesso do cidadão de bem que preenche os requisitos a adquirir essa arma de fogo legalmente. Um segundo ponto, ele tirou o limite, porque quem tem essa arma registrada na Polícia Federal pode comprar 200 munições por ano. Ele simplesmente falou que esse limite seria retirado e ele não estabelece um novo limite. Ele coloca assim, no limite que for necessário para a sua segurança. Qual é o limite necessário para a minha segurança? Pode ser uma, como podem ser 10 mil.
Então, assim, ele vem e simplesmente tira esse limite de 200 e deixa limite nenhum. Ele simplesmente fala o limite necessário para a sua segurança. E Mas aí, isso é quem para vai definir isso? sempre? Então, é esse o problema. É muito mais grave do que só o que foi mexido. Foi mexido de uma forma totalmente enviesada, viciada, nula. Eu afirmo aqui categoricamente que essa liminar é nula, ela não produz efeitos, ela é inconstitucional, ela é uma aberração jurídica e os ministros do STF estão colocando o nome nos livros de histórias do Brasil. Porque, com certeza, no que tange ao cunho jurídico, eles estão cada vez mais inovando, inventando, fazendo verdadeiras aberrações jurídicas. Os professores de direitos constitucionais das faculdades estão, que nem eu, assim, ó, sem cabelo, arrancando seus cabelos, porque não tem explicação, Leda. Simplesmente, para você ter uma ideia da gravidade disso, nós, advogados, não sabemos o que fazer contra essa decisão do ministro. Sabe por quê? Porque essa decisão não existe. Não existe embasamento técnico-jurídico para que o ministro fez. Então, Andrei, você está me dizendo que um ministro da Suprema Corte, do órgão máximo do que representa o judiciário no Brasil, simplesmente fez algo totalmente inconstitucional e ilegal? Sim. Nunca, Leda, na história do Brasil, um ministro deu uma decisão em um processo que está com pedido de vistas. Isso é demonstrar total falta de respeito para com o outro colega ministro. As ADINs em questão estavam em pedido de vistas do ministro Cássio Nunes. Então, assim, é porque inimaginável. O ministro Nunes Marques, né? Foi nomeado pelo Bolsonaro, então o Fachin não se sente no direito, no dever de respeitar uma decisão dele, né? Na verdade, ele pode não ter sentido assim, porque já que claro. você diz que o ministro não quebra, ou não toma decisão em cima de um processo onde o outro ministro pediu vistas, eu devo acreditar que ele não aceita a nomeação do Nunes Marques. Né? Basicamente, o Nunes está segurando o processo, então eu vou aqui, vou inovar, vou fazer algo que ninguém nunca fez e vou dar uma decisão passando por cima do pedido de vistas dele. E assim, o Nunes Marques não pode passar por cima da decisão dele e revogar? Pode, sabe por quê? Porque o ministro do STF pode tudo no Brasil. Eles não seguem nada. Eles se não a guerra é essa, né? Se eu peço vistas, você não me respeita, eu também não respeito sua liminar. Isso pode virar uma insegurança institucional gravíssima. E esse é o ponto, Leda. Qual é o objetivo principal por trás disso? Eles não estão preocupados com essa aquisição da PF, com o número de munições, isso ou aquilo. Na verdade, é tudo, na minha visão, tá claro? É nada além de uma manobra política no dia 5 de setembro. Justamente para desencadear uma instabilidade entre os poderes, em primeiro lugar, para desencadear um descrédito do presidente para com os seus próprios eleitores, porque eu vi muita gente falar o quê? Agora, se o Bolsonaro não fizer nada, para mim acabou, porque ele não passa de uma marionete. Então, vai muito além dessa história de poder comprar arma ou não. André, a gente tem coisa mais importante. Eu não concordo, porque as armas garantem a nossa liberdade, mas tudo bem, não vou nem entrar nesse mérito. A questão é, para e pensa, dia 5 de setembro, menos de 30 dias antes do maior espetáculo da Terra, que são as eleições brasileiras, tá? O ministro do STF vem, joga uma bomba de fumaça, uma decisão viciada, nula, inconstitucional, tá? Que não produz efeitos, mas a gente vai comentar sobre isso. Qual que é o problema? Na regra, na teoria, ela não produz efeitos, mas na prática, eu já tenho decisões hoje da Polícia Federal indeferindo pedidos baseados na decisão do ministro. Então, é uma decisão nula, viciada, mas que todo mundo fica morrendo de medo e cumpre, porque vem da Suprema Corte Brasileira. Então, é uma decisão completamente errada, mas que, infelizmente, acaba sendo cumprida. E só para concluir a sua pergunta, o terceiro ponto que foi modificado, que é o que esbarra nos atiradores esportivos, se partimos do pressuposto que a decisão está produzindo efeitos, que eu entendo que não,
os atiradores estão proibidos de adquirir armas de calibre restrito. E aí você me fala, Andrei, o que são armas de calibre restrito? São armas que foram definidas pela legislação com mais de 1.620 joules na boca do cano. Vou falar aqui para todo mundo entender. São armas com um maior potencial lesivo, vamos dizer assim. E quais são essas armas? Basicamente, são os fuzis. Então, basicamente, ele tirou o acesso dos atiradores esportivos de comprar fuzis, porque o cidadão comum já não podia comprar fuzil pela Polícia Federal. Naquela parametrização dos mais de 25 anos, não é o suficiente. Somente os atiradores esportivos e os caçadores e os colecionadores, que são os CACs, que podiam comprar fuzis. Então, ele veio e tirou esse direito dos atiradores comprarem fuzis. Atiradores, existe uma categoria de atiradores com fuzil? Existe, Leda, e eu sou o atual campeão paulista dela, inclusive. Inclusive, agora no próximo domingo... ignorância, porque realmente não sei nada sobre armas. Imagina, e muita gente que está nos assistindo aqui, a grande massa... mais simples claro. do mundo, porque realmente eu não sei. Eu só sei que para pedir uma arma, para pedir autorização e tal, demora um tempão e que arma não é barato. Mas a sua pergunta é muito pertinente, por quê? Andrei, para que você quer um fuzil? Para de criar caso com isso e fica quieto. Para que eu quero um fuzil? Porque para mim um fuzil é igual a bola para um jogador de futebol. Domingo agora, eu tenho uma primeira etapa do Campeonato Paulista de fuzil, de armas longas. De armas longas, espingarda, carabina e fuzil. Eu sou o atual campeão paulista de fuzil, então, para mim, para o Andrei... Eu ter um fuzil, eu já tenho, eu não preciso comprar agora. Mas para quem quer comprar para entrar na modalidade, está simplesmente impedido. Lembrando que, Leda, que muita gente também não sabe, que é uma informação muito importante, aproveitando aqui a sua audiência. É o esporte que trouxe a nossa primeira medalha olímpica de ouro, há mais de 100 anos. O tiro esportivo ele foi demonizado no Brasil nos últimos 16 anos, infelizmente não sabemos o porquê, por quem estava no poder, mas ele é um esporte olímpico que nos trouxe a nossa primeira medalha de ouro. Então, a nossa missão, Leda, eu tenho o meu canal no YouTube, eu tenho a minha página no Instagram, a nossa missão é justamente mostrar, e por isso eu já aproveito aqui para te agradecer imensamente essa oportunidade de poder falar aqui com esse público, vamos dizer assim, em geral, porque quantas pessoas chegaram aqui sem nem saber que o tiro esportivo existia, e agora elas sabem que é um esporte olímpico, que é um esporte que eu preciso de um fuzil para exercer a minha atividade esportiva, e mais, eu vou muito além disso. A partir de ontem, teoricamente, a caça no Brasil está proibida, porque você não consegue abater um javali com uma arma de calibre permitido, porque ela não tem energia suficiente para abater esse animal. E o abate do javali é feito por meio de fuzis. E, tecnicamente, se acreditarmos que a decisão dele produziu efeitos, não se pode mais comprar armas de calibre restrito. Aí você vai me falar, Andrei, mas a caça não é um assunto tão importante. É um assunto importantíssimo, Leda. Só para você ter uma ideia, quando um dos governadores de transição chegou a proibir o candidato, como era o nome dele? O Márcio França, que ficou um tempo na governança de São Paulo, e ele chegou a proibir a caça no estado de São Paulo, num período curto que ele ficou no... E o que aconteceu? A China se manifestou falando o seguinte, vocês proibiram a caça do javali, então eu não compro mais carne bovina de vocês. Porque o javali é um problema sanitário do Brasil. O javali é um problema no Brasil, porque cresceu... É um problema sanitário. De javalis, né? Então vai muito além do ai, coitadinho, vai dar um... Javali, né? Vai dar um tiro num porquinho, coitadinho. Não, não é só um porquinho, é um porquinho doente, é um porquinho que se prolifera, que não tem um predador natural, que se não for o homem frear a sua reprodução, os caçadores no Brasil, Leda, fazem um grande favor para a sociedade. E eles têm os gastos do bolso. Então, assim, olha a que ponto esbarra a decisão do ministro. E assim, ele revogou, o Márcio França revogou essa decisão? No mesmo dia. Saiu num dia de manhã, a China se manifestou falando que não iria comprar mais carne bovina, aí ele voltou atrás. Não sei porquê, né? Deve esbarrar um pouquinho na economia aí, deve fazer um pouco de diferença para os cofres públicos. Essa parte também eu sabia, que o javali é um predador e é perigosíssimo para toda a criação. Não só a criação, mas a lavoura também, né? Problema sanitário. O homem também não ataca? Ataca, mas não é nem esse o problema. Se você pegar o problema da China, basicamente o que acontece? O javali ele se alimenta no coxo dos bovinos. E ele é um bicho doente. Ele tem doença dele. E aí ele passa essa doença para o bovino e o consumidor da nossa carne entende o seguinte: se vocês estão proibindo
a caça desse animal e vocês não têm medidas para controlar a reprodução dele, vocês vão me vender uma carne contaminada. Não quero. E aí, isso esbarra em questões econômicas, que a gente sabe de milhões e milhões de reais. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!